Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui é o seu irmão Adenilson Garcia quem está falando, e nesse estudo de hoje nós vamos aqui abordar um tema a qual está sendo bastante praticado no meio gospel, no meio evangélico, e nós vamos aqui analisar e estudar esse tema para ver se realmente essa prática condiz com aquilo que está na Sagrada Escritura ou não. Essa prática a qual eu me refiro aqui para vocês é sobre a confissão positiva. Você sabe o que é a confissão positiva? Será que existe poder na confissão positiva? Pois é isso que nós vamos estudar nesse vídeo de hoje. Então fique aí até o final desse vídeo para que você possa crescer mais e mais no conhecimento da Bíblia Sagrada e assim ser edificado pela palavra de Deus. Eu só vou aqui trazer um recado rapidinho e já continuaremos aqui com o vídeo e iniciaremos o nosso estudo. Amém, meus queridos? Então eu quero aqui deixar um convite especial para você que está chegando agora no canal, para você que é novo no canal e ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever. Ativa também aí o sininho de notificações para que o YouTube possa te notificar todas as vezes que tiver vídeo novo aqui no canal. E a todos vocês, meus irmãos, eu peço, por gentileza, que vocês possam deixar o seu like, o seu comentário e também compartilha este vídeo. Fazendo isso, meus irmãos, você vai estar ajudando não somente esse canal a crescer, mas também vai estar ajudando outras pessoas a serem alcançadas pelo poder da palavra de Deus e assim influenciando essas pessoas também a servir a Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Meus irmãos, eu quero aqui iniciar esse estudo fazendo novamente as duas perguntas a qual eu fiz no início desse vídeo. Você sabe o que é a confissão positiva? Será que existe algum poder na confissão positiva? É isso que nós vamos ver agora. A confissão positiva é a prática de dizer em voz alta o que você quer que aconteça, com a expectativa de que Deus a tornará realidade. É popular entre os adeptos do Evangelho da prosperidade que afirmam que as palavras têm poder espiritual e que, se falarmos em voz alta as palavras certas com a fé correta, poderemos obter riquezas e saúde, prender Satanás e realizar tudo o que quisermos. Confessar positivamente é falar palavras que acreditamos ou queremos acreditar, tornando-as realidade. Isso se opõe à confissão negativa, que é reconhecer as dificuldades, a pobreza e a doença, e assim supostamente aceitá-las e recusar a facilidade, a riqueza e a saúde de Deus, e a saúde que Deus planejou para nós. Existem várias coisas erradas com esta filosofia. O mais perigoso é a crença de que as palavras têm uma espécie de poder mágico e espiritual que podemos usar para conseguir o que queremos.
Essa prática se baseia não nas verdades bíblicas, mas no conceito da nova era chamado Lei da Atração. Ele ensina que o semelhante atrai semelhante. Uma afirmação ou pensamento positivo produzirá uma reação positiva. Tudo está imbuído da presença e poder de Deus, não de Deus como o Criador onipresente, mas de Deus de um modo hindu ou panteísta. O resultado final é a ideia de que nossas palavras têm o poder de forçar Deus a nos dar o que queremos, uma crença herética. Além disso, os resultados atribuídos à confissão positiva são alimentados pela fé do indivíduo. Isso leva à antiga crença de que a doença e a pobreza são um tipo de punição pelo pecado. Neste caso, falta de fé. João capítulo 9, do versículo 1 ao 3, e todo o livro de Jó vai estar refutando toda essa ideia. Vamos ler aqui João capítulo 9, do 1 ao 3. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe os seus discípulos: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascessem cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. O segundo problema é que o Evangelho da Prosperidade interpreta mal as promessas de Deus. Confissão é concordar com o que Deus disse. Confissão positiva é exigir desejos humanos. As pessoas que promovem a confissão positiva dizem que a prática está meramente reafirmando as promessas de Deus dadas na Bíblia. Entretanto, elas não diferenciam entre promessas universais que Deus fez a todos os seus seguidores. Por exemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 19. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. E promessas pessoais feitas a indivíduos em um determinado período para um propósito específico. Por exemplo, Jeremias 29, 11. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Eles também interpretam mal as promessas que Deus nos dá, recusando-se a aceitar que o plano de Deus para as nossas vidas pode não coincidir com o nosso. Isaías 55, versículo 9. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Uma vida despreocupada e perfeita é a antítese do que Jesus disse que a vida cristã seria, e as vidas que seus seguidores viveram. Jesus não prometeu prosperidade, ele prometeu dificuldades. Mateus capítulo 8, versículo 20. Respondeu-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu também ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele não prometeu que todos os nossos desejos seriam cumpridos,
Ele prometeu que teríamos o que precisamos. Filipenses 4,19. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Ele não prometeu paz em uma família. Ele prometeu que as famílias teriam problemas, porque alguns escolheriam segui-los e outros não. Mateus capítulo 10, versículo 34 ao 36. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espadas. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. E ele não prometeu saúde, ele prometeu cumprir seu plano para nós e nos dar graça nas provações. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao 10. E para que me não exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse demais, acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que me repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que estou forte. Outra questão com a confissão positiva é que, embora as confissões sejam entendidas como referente às coisas no futuro, muitas das declarações são simplesmente mentiras. Certamente, afirmar verbalmente a fé em Deus e a libertação pelo sacrifício de Jesus é bom. Entretanto, proclamar eu sempre obedeço a Deus, ou eu sou rico, é enganoso e possivelmente contra a própria vontade do Deus a quem devemos nos apegar. Especialmente perturbadoras são as confissões sobre outras pessoas. Deus, ele deu a cada um de nós a liberdade de servi-lo ou de nos rebelar contra ele em nossos caminhos individuais. Reivindicar o contrário é tolice. Finalmente, a Bíblia é muito clara que a confissão negativa não nega nas bênçãos de Deus. Os salmos estão cheios de clamores a Deus por libertação. E o Salmo 55, versículo 22. Perdão, meus irmãos. Salmo 55, 22 e 1 Pedro 5, 7 nos exortam a seguir esse exemplo. Até mesmo Jesus foi diante do Pai Celestial com um olho claro sobre a situação e um pedido de ajuda. Mateus 26, 39. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. O Deus da Bíblia não é um Papai Noel cósmico. Tiago 4, do
capítulo, versículo 1 ao versículo 3, de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura não vem disto, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, logo matais, invejais, e não podeis alcançar. Logo combateis e fazeis guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Agora o gastardes em vossos delitos. A confissão positiva tem algum valor, de certo modo. Aqueles que estão confiantes de que podem resolver um problema são geralmente mais relaxados e criativos. Tem sido provado que um humor otimista melhora a saúde. E as pessoas felizes muitas vezes têm distância emocional suficiente entre si mesma e outras pessoas para captar pistas sutis que podem levar a transações pessoais e comerciais bem-sucedidas. Além disso, expressar consistentemente os próprios objetivos mantém esses objetivos em primeiro plano. E aqueles que pensam constantemente em conseguir mais dinheiro agirão de acordo. Mas é importante que nós entendermos e termos bastante cuidado, pois os perigos da confissão positiva superam os benefícios. Todas as vantagens que listamos são psicológicas e um tanto fisiológicas, não espirituais. O único benefício espiritual a ser obtido é o fato de que as pessoas que esperam que Deus se mova são mais propensas a ver a sua mão em certas situações. No entanto, as palavras não são mágicas. Nosso papel perante o nosso Pai Celestial não é exigir, mas pedir ajuda e confiança e perceber que nossas bênçãos só dependem da força de Deus e do seu plano e do seu poder e não dependem da nossa fé. Então, meus irmãos, esse foi o nosso estudo de hoje. Que nós possamos entender cada dia mais e compreender cada dia mais o que a Sagrada Escritura ela nos ensina, para que nós não venhamos cair nesses delitos, que nós não venhamos cair nesses erros e nesses enganos. Nós vimos aqui, através desse estudo, que a confissão positiva ela não é bíblica, ela não condiz com a palavra de Deus, ela não é condizente com os ensinamentos a qual o Senhor ele tem para a nossa vida. Então, que nós possamos ter muito cuidado, irmãos, diante dessa situação, que nós possamos aqui, que nós possamos aqui, irmãos, separar o que é a fé em Cristo Jesus e o que é a confissão positiva. Porque uma, meus irmãos, é o contrário da outra. A fé em Cristo Jesus, ela não é semelhante à confissão positiva. Ela não condiz com a confissão positiva como as pessoas pregam por aí, como está sendo ensinadas, né, pelos falsos mestres, pelos falsos profetas. Então, esse estudo, ele serve de um alerta para nossas vidas, para que nós possamos estar aqui seguindo corretamente segundo o ensinamento da Bíblia, para que quando nós ouvirmos pessoas
trazer até nós essa confissão positiva, nós possamos o que? Automaticamente analisar e ver que não é condizente com a Bíblia, com as Sagradas Escrituras. E assim, meus queridos, nós deixarmos ela de lado, não trazer para a nossa vida, não trazer para nós, para que assim nós venhamos seguir firmes na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Espero que todos vocês possam ter entendido bem, né, esse estudo, compreendido bem esse estudo, e que assim nós possamos cada dia mais crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos. Fiquem todos aí na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo estudo, se assim o Senhor nos permitir, para a honra e a glória do teu santo e eterno nome. Amém.